da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oremos. Pai amado e bendito, com temor e tremor, Senhor, entro em tua presença, pois sei que tu estás aqui. Teus olhos estão postos sobre nós nessa manhã, Deus. Que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso, e o Senhor se alegra quando o teu povo se reúne diante do Senhor para te adorar. E o que fazemos aqui, Senhor, é uma antessala do que passaremos toda a eternidade, te cultuando, te adorando. Senhor, que teu Espírito Santo revele mais dessa verdade aos nossos corações nessa manhã. Que teu Espírito Santo desperte-nos para o privilégio e a bênção que temos em poder te adorar, te cultuar, e a alegria que teremos em fazer isso eternamente na tua presença, em novos céus e nova terra, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, pois as coisas passadas terão passado. Ministra nessa manhã ao teu povo, Senhor, e firma essas verdades em nossos corações, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, uma vez eu ouvi alguém falando, eu achei interessante essa ilustração, que a caminhada, a carreira cristã, se assemelha a alguém dirigindo um carro. Não sei quantos aqui são motoristas, alguns eu sei que são, mas eu sei que nem todos dirigem. Mas mesmo que você não dirija, você sabe que a pessoa, quando está dirigindo, ela tem que estar olhando para frente, e de vez em quando dá uma olhadinha no retrovisor. Ela olha para frente, de vez em quando olha para o retrovisor, porque é a questão de segurança, você vê também o que está vindo por trás do seu carro que você está lá dirigindo. E alguém disse que a vida cristã se assemelha a um motorista que está dirigindo um carro, pois ele tem que olhar para frente, na maior parte do tempo, e de vez em quando dar uma espiadinha no retrovisor e olhar para trás. Nós, como homens e mulheres, salvos por Cristo, precisamos ter o olho lá no nosso objetivo. Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos caminhando? Estamos caminhando para a glória do Senhor. Nosso destino não é essa terra do jeito que ela está hoje. Nosso destino é estarmos para sempre na presença de Deus, desfrutando de novos céus e nova terra. E andamos com esse foco, e de vez em quando olhamos para o retrovisor, para quê? Para olhar o nosso passado. Por vezes vemos coisas do nosso passado que nos entristecem, nos magoam, mas sobretudo olhamos muito lá atrás, aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Então olhamos lá para trás, o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz, isso impacta o nosso presente e nos dá força e segurança para seguir rumo ao futuro, que é estarmos para sempre com o Senhor. Nessa manhã, falarei sobre a quarta pergunta, das 4 perguntas que estão no nosso folheto evangelístico. Há uma quinta e última pergunta, que é de cunho pessoal, qual é a sua resposta ao Evangelho? Mas as 4 perguntas que molduram o que trouxemos aí nesse folheto evangelístico, que é uma adaptação de um folheto que eu usei por muitos anos lá no Geração Ação, em atividades evangelísticas de rua, em praças. E a primeira que vimos, na primeira mensagem, qual é a origem do mundo? Falamos da criação, que Deus é o Criador de todas as coisas. Qual é o maior problema do mundo? A queda, o pecado, a desobediência do primeiro casal, que fez com que o pecado e a morte entrassem no mundo. Qual é a solução para o mundo? A redenção em Cristo Jesus. Não são programas sociais, ou estratégias de governo, ou políticas, embora isso a gente possa afetar, influenciar de alguma forma, para termos paz e termos uma vida um pouco melhor nesse mundo confuso, mas a solução para o mundo está em Cristo Jesus. E hoje falarei sobre a quarta e última pergunta desse pacotinho de 4 perguntas: qual é o destino do mundo? Em que falaremos sobre a consumação. E para isso voltei os olhos para esse texto de Apocalipse, que está no folhetim, é um dos textos que é citado nessa parte que fala da consumação, do destino do mundo, e vamos olhar brevemente nesse texto e refletir sobre o nosso destino. Qual o nosso destino em Cristo Jesus? O que está reservado para nós, irmãos? Andamos olhando para frente, a gente tem que olhar para frente, focado para onde estamos indo. E olhando para o retrovisor, olhando para o que Cristo fez por nós na cruz, que nos garante, nos dá a certeza da chegada, como diz o reverendo Augusto Nicodemos. Deus não nos promete
uma caminhada tranquila, mas uma chegada certa. Então, por vezes, passaremos por tribulações. Por vezes, eu não sei se você já passou por essa experiência, eu já atravessei a ponte Rio-Niterói em dia de tempestade, de ventania. Não sei quantos aqui já tiveram essa experiência um pouco assustadora. Você está no seu carro e o carro vai assim. Aí eu pensei, eu vou abrir a janela, as duas janelas para o vento passar, mas eu não sei se é o melhor fazer. E você vai andando e o carro dá umas rateadas assim, porque o vento é tão forte, a ponte de Niterói, especialmente na parte mais alta, ela sobe tanto que o carro, você sente o carro. Então, tem vezes que na caminhada cristã, você vai se sentir como um carro na ponte Rio-Niterói, em dia de ventania forte, ou como um carro na Serra Grajaú-Jacarepaguá, que é uma serra que tem muitos acidentes em dia de chuva, então, se for descer ali na serra, desça com cuidado, com risco de escorregar, você vai, mas Deus nos garante uma chegada certa, mesmo que passemos por tribulações nessa vida. Vamos avaliar, e aí eu vou pedir a ajuda dos universitários. Essa aqui é o tema de uma série de mensagens que eu comecei em 2020. Eu ia pregar algumas mensagens sobre o Apocalipse, acabei pregando o livro inteiro e alguns outros temas escatológicos. Os áudios dessas pregações estão no link do YouTube. São 44 mensagens sobre escatologia. E eu dei esse tema, que está no versículo que está ali, Apocalipse 1:3. Feliz ou bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, é uma promessa para hoje, para aqueles que leem, ouvem e guardam. 3 verbos. Felizes aqueles que leem a palavra dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e felizes aqueles que guardam. Se você lê, é muito bom. Se você ouve, melhor ainda. Mas você precisa ler, ouvir e guardar. Se esse é o seu caso, há uma promessa de Macários. O que é Macários? É o termo grego, que é traduzido por feliz ou bem-aventurado, que é uma felicidade plena, talvez um pouco parecida com o shalom do hebraico, que é uma plenitude de paz no coração. Então, Macários, aquele feliz, bem-aventurado, aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda o que está escrito nessa profecia, que vamos ver rapidamente nessa manhã. Volta um slide, por favor, Carol. Não, pode voltar um. Aqui eu dei essa mensagem, esse subtítulo, felicidade para o presente, segurança quanto ao passado e esperança para o futuro. É isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, pensando na consumação. Essa promessa de felicidade, bem-aventurança, de Macários no grego, para aqueles que leem, ouvem e guardam o que está escrito nas palavras da profecia bíblica, trazem felicidade para o presente, segurança quanto ao passado e esperança quanto ao futuro. Pode tirar, Carol, por favor? No final, vou pedir para ela retornar. Primeira coisa, felicidade, promessa para o presente. Apocalipse 1, versículo 1. Diz assim, revelação de Jesus Cristo. É daí que vem a palavra Apocalipse, porque no grego o texto é assim, ó. Cadê? Se ele entrar aqui, se ele não entrar... Apocalipse. Apocalipse é a palavra grega para revelação, que é você tirar o véu. Então, Apocalipse de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, Deus tirou um véu. É como se Deus descortinasse a história da humanidade para que pudéssemos saber o que vai acontecer no futuro. E ele fala que em breve deve acontecer. E continua no versículo 1, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E aí vem a palavra bem-aventurado, na Nova Versão Internacional, feliz, Macários, como é feliz aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, refletimos sobre a consumação de todas as coisas, sobre o fim do mundo, sobre a escatologia, que é o estudo, o logia, o logos, dos catos, da consumação, do fim de todas as coisas. Ao refletirmos sobre isso, isso deve trazer alegria ao nosso coração, felicidade, pois é uma promessa bíblica que bem-aventurado, feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Então, ao refletirmos sobre o fim que está proposto, que está certo para nós em Cristo Jesus, isso precisa trazer alegria ao teu coração, irmãos. Em meio às tribulações, em meio às tempestades do caminho, você tem que olhar lá para frente e saber o que te espera. Ao pensar o glorioso destino que temos em Cristo Jesus, as coisas dessa vida desvanecem. O autor Timothy Keller, que eu tenho falado dele à noite eu falarei sobre mais um encontro de Jesus, e um encontro muito marcante, muito especial, que Jesus teve com uma outra mulher, já falei da mulher samaritana, mas um encontro muito impactante que Jesus teve com uma mulher, e se puder, retorne à noite, que estaremos cultuando ao Senhor e falando sobre esse 4º encontro de Jesus,
relatado no Evangelho, se Deus assim permitir. Timothy Keller, nesse livro que ele fala dos encontros de Jesus, ele fala que uma autora chamada Teresa d'Ávila diz que por mais difícil que tenha sido a sua vida nesse mundo, por mais miserável, por mais dificuldade que você tenha atravessado na vida, diz Teresa d'Ávila, quando chegarmos dos céus, a sua lembrança, se é que a gente vai ter alguma lembrança, será como se você tivesse passado uma noite num hotel ruim. Você passou a noite num hotel ruim, o colchão era ruim, você ficou com as costas doendo, o travesseiro era ruim, você ficou com dor no pescoço, tinha um cheirinho de mofo, mas passou aquela noite, você seguiu a vida, você esqueceu. O que ela quer dizer? Tudo que vivemos nessa vida, irmão, por maiores que sejam as nossas dores, os nossos sofrimentos, quando estivermos na presença de Deus, quando estivermos na beleza dos novos céus e da nova terra, quando estivermos diante de Jesus, vendo-o face a face, irmão, tudo isso vai ser como nada. O bispo Walter McAllister costuma dizer que 1 minuto no céu apagará as tristezas de uma vida inteira. Pensa, irmãos, como é estar na presença de Jesus, sem pecado, sem dor, sem doença, sem trauma, sem luto, sem desgosto. É isso que me espera, é isso que te espera se você está em Cristo. Então essa certeza tem que trazer felicidade, irmãos. Estou dizendo que o cristão tem que ser um bobo alegre, está sempre feliz. A gente passa por tristeza, a gente chora, a gente tem nossos momentos de dor, isso faz parte. Tanto é que a Bíblia nos alerta, nos ordena, o apóstolo Paulo, a nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas a gente tem que estar com o olho fito lá na frente. E se você lê essas palavras da profecia, se você ouve essas palavras da profecia e você guarda no seu coração, isso trará alegria, felicidade, bem-aventurança. Você vai saber, por mais dolorosa que seja essa vida, por mais miserável que seja, por mais dor que eu passe, eu sei que um dia eu estarei na presença do Senhor. E lá não haverá mais distinção. Lá não haverá mais distinção de poderosos e não poderosos, ricos e pobres, pessoas com saúde, pessoas não saudáveis. Estaremos todos plenos na presença do Senhor para todo sempre, irmão. Então, essa verdade tem que trazer felicidade para o dia presente. Não é para quando a gente vai chegar lá. A esperança é aquilo que nós não vemos. A fé é naquilo que nós esperamos. Então, nós estamos esperando chegar lá na presença do Senhor. Então, nós esperamos, e a felicidade já está aqui, naquilo que nos aguarda, lá na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, primeiro ponto, uma promessa de felicidade para o presente. Antes de ir para o segundo ponto, pedi já com o Giovanni que dê um pulinho ali fora e veja se tem alguém que não precisa estar lá fora, se tiver que entre para o culto, por gentileza. Só fique lá fora quem realmente precisa estar. Segundo ponto, nos dá segurança quanto ao passado. Versículos 4 a 6. Olha o que diz a palavra de Deus. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E olha o que diz a continuação do versículo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amém. Então, meus irmãos, a nossa segurança está naquilo que Cristo fez no passado. Temos felicidade no presente por causa daquilo que Cristo fez lá no passado. Ele morreu na cruz. É aquilo que celebramos na ceia, domingo após domingo. Inclusive, hoje à noite, teremos a ceia do Senhor. Se puder retornar à noite, participe, priorize estar, sempre que possível, participando da ceia do Senhor. E temos na nossa igreja, todos os domingos, alternando, manhã e noite, e nos quintos domingos, que não temos ceia, quando tem 5 domingos no mês. Mas priorize estar também participando da ceia, porque nesse momento celebramos e fazemos isso em memória do Senhor, na expectativa do grande banquete que teremos com o Senhor eternamente. Então, a nossa segurança está naquilo que Cristo fez no passado. Olhamos no retrovisor e vemos lá atrás que Jesus morreu na cruz, que Jesus nos libertou dos nossos pecados, que Ele nos constituiu reino, sacerdote para o seu Pai, e a Ele a glória e o domínio para todo o sempre. Então, o nosso presente, temos a alegria, a felicidade de saber que estamos caminhando para a glória. Nosso passado, por pior que tenha sido,
é apagado, nossos pecados são jogados no mar do esquecimento por causa do sacrifício de Jesus, porque Ele é o justo, Ele foi o único justo que pisou nessa terra, Ele foi o único que não teve pecado. Jesus não teve nenhuma palavra mais ou menos. Jesus, tudo que Ele falou foi perfeito, Ele não fraquejou, Ele não falhou, Ele, como ovelha muda, que se entrega ao matadouro, se entregou em nosso lugar, e Ele morreu por nós, Ele derramou o seu sangue precioso, e isso nós temos que lembrar continuamente, não só em culto de ceia, mas todos os dias. Então, lembramos lá atrás, a minha segurança não está em eu ser um homem bom, em eu ser alguém que honra meus compromissos, devemos fazer isso, pagar nossas contas, cuidar da nossa família, temos uma vida que honra o nome do Senhor, mas isso não vai comprar a nossa salvação já foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Então temos felicidade no presente, temos segurança quanto ao passado, mas não é o nosso passado, é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E por fim, terceiro e último ponto, temos esperança em relação ao futuro. Porque o versículo 7 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. A nossa fé é uma fé que espera o retorno do nosso Senhor, irmãos. Nós podemos orar por governos melhores, podemos orar por mais segurança, temos visto muita violência. Essa semana foi uma semana muito violenta, irmãos. Como eu fiquei chocado com aquele tiroteio, temos 2 irmãos da igreja que estavam indo para o trabalho. Cadê o Nelson? Nelson e o César, diácono César, indo trabalhando, e louvado seja Deus pelo livramento que Deus concedeu a eles. Porque 3 pessoas, na mesma situação deles, indo para o trabalho, um motorista de aplicativo, um homem que eu esqueci a profissão dele, estava dentro do homens, um motorista de caminhão, e teve um terceiro, que era um profissional, estava no ônibus dormindo. O homem foi alvejado e morreu. Que tristeza, irmãos. Oremos por essas famílias que perderam entes queridos de forma tão violenta. A pessoa sai para trabalhar e não volta. Essa cidade onde, não é lá no Afeganistão, lá na faixa de Gaza, não. É a cidade onde eu moro, onde você mora, onde o diácono César trabalha, onde o Nelson trabalha, onde você e eu trabalhamos também. Oremos para que Deus nos guarde e nos proteja dia após dia. E devemos orar para que haja paz na cidade, que haja um governo justos, que haja provisão de toda sorte, né, nos hospitais, tantas pessoas sofrendo com doenças. Mas a nossa esperança não se resume a essa vida, irmãos. Nossa esperança é que Jesus Cristo vai voltar, isso é certo. Ele vai voltar, Ele virá, todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. E ainda fala, certamente, não há dúvidas quanto a isso. Isso nos dá esperança. Então temos felicidade para o presente, pois há uma promessa de que aquele que lê, ouve e guarda, bem-aventurado é. Macários. Temos segurança quanto ao passado, que o nosso passado não está ancorado nos nossos feitos, mas no que Cristo fez por nós, morrendo na cruz e ressuscitando e vencendo a morte ao terceiro dia. E a nossa esperança está que esse mesmo Jesus voltará em grande poder e glória, virá nos céus. Por isso que a imagem que eu coloquei dessa série de mensagens sobre escatologia é uma nuvem, na expectativa de que veremos Jesus vindo nas nuvens dos céus. Essa é a nossa certeza e essa é a nossa esperança. E diz o verso 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele virá, irmãos. Mas, voltando à nossa pergunta do tema dessa mensagem, qual é o destino do mundo? Isso eu falei para nós crentes, a felicidade do presente, a segurança quanto ao passado e a esperança em relação ao futuro que temos. Mas se alguém te perguntar, na sua opinião, qual é o destino do mundo? Vemos isso descrito claramente também no livro de Apocalipse. Alguns estudiosos veem, isso é muito interessante, é o estudo da literatura bíblica, que há certas molduras nos livros, como se o livro tivesse uma moldura inicial, como se fosse um quadro. Tivesse um canto de uma moldura inicial e um canto de uma moldura final, tivesse um início e um fim. O Evangelho segundo Marcos, por exemplo, é moldurado pela fala de Deus Pai ao Cristo no batismo. Ele fala, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E lá no final, o centurião fala, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15, 39, salvo engano. Mas aqui em Apocalipse nós vemos uma moldura que no início fala, o texto que estamos tratando, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras dessa profecia. E lá no final, vá comigo lá em Apocalipse 22.
Se no início fala da bem-aventurança daquele que guarda, no final, fechando o livro começa falando isso, e termina dizendo o quê? Versículo 18 do último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, está falando de novo de alguém que está ouvindo a palavra da profecia desse livro, igual lá no início, por isso a moldura. Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se você já leu o livro de Apocalipse, isso é aterrorizador. Se você não lê apenas o capítulo 16, você vai ver o quão aterrorizador é pensar de Deus acrescentar os flagelos descritos neste livro àqueles que acrescentarem algo às suas palavras. Por isso a gente tem que ter muito temor na hora de pregar a palavra de Deus. Deus não nos autoriza a acrescentar nada à sua palavra. Infelizmente, muitas pessoas hoje perderam esse temor e falam da palavra de Deus de forma irrefletida, de qualquer maneira, mas olha o castigo prometido àqueles que acrescentam algo à palavra de Deus. Versículo 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. O livro começa falando da bem-aventurança daquele que lê, ouve e guarda, e termina falando do terrível castigo daqueles que desprezam a palavra do Senhor. Mas, passada essa moldura, vejamos o que o livro de Apocalipse nos ensina sobre o fim de todas as coisas. Qual será o destino do mundo? A pergunta lá do nosso folheto evangelístico. Os capítulos 21 e 22 revelam isso de forma muito clara. Capítulo 21, versículos 1 a 7. Capítulo 1, versículo 21. Isso. Capítulo 21, versículo 1. Eu vi novo céu, capítulo 21, versículo 1. Para ver se vocês estavam espertos. Foi não, eu errei mesmo. 21, versículo 1. Eu vi novo céu e o quê? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Esse versículo já corrige o entendimento de muitos cristãos. E eu falei muito isso quando preguei e dei aula na escola dominical sobre escatologia, de que o cristão vai viver para sempre do céu. Nós não vamos viver para sempre no céu. Uma das músicas mais lindas que temos no cancioneiro cristão é Sou Feliz com Jesus. É belíssima essa música, mas ela tem esse singelo erro teológico. No céu, aonde, para sempre... Eu esqueci agora a melodia. Se você lembrar, você me fala. Mas... que ele fala que no céu onde vamos para sempre morar, nós não vamos morar para sempre no céu. Eu não sei se essa música é tradução, é um erro da tradução. Se nós morrermos hoje, se você quiser, você prova aí, fala, Senhor, me leva hoje, aí depois você não vai dar para você me contar. Aí vamos para o céu e passaremos lá até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele estabelecerá novos céus e nova terra. A terra não foi criada para ser destruída. Deus não criou isso aqui para destruir. Ele vai renovar com fogo, vai. Mas a gente vai voltar e viver em novos céus e nova terra, porque nós não somos helenistas, gregos, que creem que a matéria é ruim. A matéria é boa. Vimos isso na primeira pregação lá sobre criação. Então, Deus criou as coisas boas e nós vamos desfrutar delas eternamente em novos céus e nova terra. Nós não vamos ficar para sempre no céu. Vamos ficar lá até Jesus voltar, se a gente morrer antes dele voltar. Segundo, versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que fica no céu. O que está escrito aí? A Nova Jerusalém que ficou lá no céu. Que o quê? Esse é o ensino bíblico. A Nova Jerusalém está lá no céu. Ela desce do céu e se estabelece nos novos céus, na nova terra. Na nova terra. Da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E esse será o Deus deles. Irmãos, isso é a promessa. O que vem no versículo 4, que a gente vai ler em seguida, é maravilhoso. Mas o versículo 3 é a maior promessa que o cristão pode almejar, que é exatamente o que o diácono Marcos estava falando aqui na ministração dos louvores. A gente às vezes faz as coisas de modo mecânico mesmo na igreja, mas a nossa expectativa tem que ser estarmos para sempre com Deus. O verbo usado por João, também escritor do Apocalipse, lá no seu evangelho, no primeiro capítulo,
quando ele veio, diz que Jesus veio a essa terra, o verbo lá no grego é tabernacular. Ele veio tabernacular, ele veio estar conosco aqui. Havia o tabernáculo de Moisés no deserto, o tabernáculo de Davi, depois o templo de Salomão. E a ideia de Deus sempre foi ter comunhão com o seu povo. Essa é a maior recompensa, irmãos. A maior recompensa é que nós estaremos para sempre na presença daquele que nos criou e nos salvou. Ele estará conosco, nós estaremos com Ele para todo sempre. E isso precisa nortear a sua vida hoje. Você precisa hoje saber que passaremos a eternidade na presença do nosso Deus e Pai. Versículo 4, que é maravilhoso. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o nosso destino, irmãos. Hoje nós estamos no volante dirigindo, sofrendo as intempéries do tempo, os perigos da estrada, olhando para trás e lembrando do que Cristo fez por nós, mas o nosso destino é esse lugar, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais lágrima nenhuma, irmãos. É isso que nos espera em Cristo. Versículo 5, que aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Que palavra maravilhosa, irmão. Se você nessa manhã sente sede, sente necessidade de algo para preencher a sua vida, saiba que Jesus oferece de graça da fonte da água da vida, a salvação. Mas e quanto a quem não crê em Jesus? Até aqui, estamos falando dos salvos, daqueles que foram salvos. Será que não vai ter nenhuma menção? Será que o evangelho é universalista? Como um certo pastor aí sugeriu recentemente, aquele mesmo que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Um dito pastor que na verdade é um herege. Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? O versículo 8 responde essa pergunta. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A mensagem bíblica de ponta a ponta indica que há uma salvação para aqueles que creem em Cristo, se arrependem de seus pecados, e há uma condenação para aqueles que o rejeitam. Seguindo, agora, versículo 16, diz assim, não, perdão, 16 não, 16 do capítulo 22, pule para o capítulo 22, mas volte ainda no versículo 11, eu estava vendo o 11 do 21, é o 11 do 22, perdão, 22, versículo 11. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está ao que? A recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E novamente aquela palavra bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. E novamente o destino daqueles que rejeitam o Senhor. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem... Aquele que ouve, diga. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é o nosso destino. E para concluir, que impacto isso pode ter nas nossas vidas? Eu vou pedir novamente a ajuda ali da Carol. Algumas aplicações dessa doutrina tão importante, do fim de todas as coisas. Pode passar. Que já vimos. Olha o que diz o Timothy Keller no livro que eu citei há pouco. Não seremos transportados deste mundo para o céu,
mas o céu descerá no fim dos tempos para renovar este mundo. Olha que coisa linda. Muitos entendem que a gente vai viver para sempre no céu, como eu falei. Não, a doutrina bíblica é que a Nova Jerusalém vai descer. E essa terra confusa será renovada e viveremos para sempre em novos céus e nova terra. E quanto ao dia e a hora? Muitos chegam e falam, os sinais, Jesus vai voltar amanhã, não sei o quê. A gente vê sinais, e vê ao longo de toda a história da igreja, e parece que os sinais estão se intensificando. Mas olha o que diz Jesus lá em Mateus 24. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, se alguém marcar a hora da volta de Jesus, corre, que é furada, porque a Bíblia não nos autoriza marcar a hora nem dia da volta de Jesus. Alguns fizeram, e são tão ousados, que Jesus não voltou naquele dia, a pessoa fala, não, mas é que na verdade ele mudou. Ela fala, não, Jesus voltou em espírito. Balela, a Bíblia não nos autoriza isso. Diz o autor Jorge Led, que escreve, um excelente autor sobre Apocalipse, sem demora, cedo ou logo, mostra como a comunidade cristã deve viver sempre na expectativa da vinda iminente do Senhor. Aqui é vinda. Ninguém sabe o dia ou a hora. Então a gente tem que saber que Jesus pode voltar amanhã. Jesus pode voltar hoje ainda. Jesus pode voltar antes de terminar o culto. Jesus pode voltar semana que vem. Ou então nós podemos morrer. E se a gente morrer, a gente já vai encontrar diretamente com o Senhor. Pode passar. Uma coisa importante, que alguns falam, mas a escatologia, estudo das últimas coisas, tem muitas divergências. Uns creem, tem o dispensacionalismo progressista, tem o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico, e aí tem um monte, aí tem o tribulacionista dentro dos dispensacionalistas, o mesotribulacionista, tem de tudo. Mas, nesses 5 pontos, que eu aprendi isso com o reverendo Augusto Nicodemos, todos concordam, todas as doutrinas bíblicas consistentes. Jesus voltará. Se alguém falar com você, mas cada um lê o Apocalipse de um jeito, você pode falar, existem diferentes correntes, mas tem coisas que todas as correntes bíblicas sérias concordam. Jesus voltará. Nenhum desses que eu citei agora questiona isso. Todos concordam que a Bíblia fala claramente que Jesus vai voltar. Jesus julgará vivos e mortos. Jesus vai voltar e haverá um juízo. Haverá ressurreição dos mortos. Ninguém nega isso. É certo que haverá uma ressurreição dos mortos. Alguns falam que é no início dos 1000 anos, outros falam que é depois, outros, como eu creio, creem que os 1000 anos são simbólicos e já estão acontecendo, e vai acontecer, Jesus vai voltar de uma vez, vai resolver tudo, vai ter novos céus, nova terra, ressurreição dos ímpios para a condenação eterna, ressurreição dos mortos para salvos para a vida em novos céus e nova terra. Diferente de como vai ser isso aqui, todos concordam que haverá ressurreição dos mortos. Todos concordam que Satanás será julgado e condenado. E todos concordam que haverá um período de paz e prosperidade. Uns, como eu creio, será em definitivo. Jesus voltou, vai estabelecer novos céus e nova terra e a eternidade em definitivo. Outros que vai durar 1000 anos literais, outros que vai durar de um jeito ou de outro, mas todos concordam com esses 5 pontos. Jesus vai voltar, Jesus vai julgar, haverá ressurreição, Satanás será julgado e condenado, haverá um período de paz e prosperidade. Isso que a Bíblia nos ensina. Os pormenores, como, quando, aí há um monte de correntes, umas mais base bíblica, outros menos, mas isso é o fundamento da nossa escatologia, do nosso estudo da consumação de todas as coisas. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso impacta, além do que eu já disse aqui até então? Pode passar, Carol. Aí fechou. Queria, para concluir mesmo agora, fazer uma analogia como se fosse uma moeda. Uma moeda tem 2 faces. Né? Todo mundo sabe disso. Pega uma moeda, tem uma face e tem outra. Esse conhecimento da escatologia do fim de todas as coisas, que deve trazer felicidade para o dia presente, segurança quanto ao passado e esperança quanto ao futuro, independente das correntes escatológicas, todas concordam com esses 5 pontos. Jesus vai voltar, Jesus vai julgar, haverá ressurreição, haverá um período de paz e prosperidade, Satanás será condenado definitivamente. Isso deve gerar como uma moeda 2 faces, 2 reações em nós. Primeiro, temor. Precisamos viver essa vida com temor. Porque às vezes, eu lembro de um filme que passou muitos anos atrás, eu nem lembro direito como é que era o filme, Um Dia de Fúria. Eu lembro que o cara está revoltado, está parado no carro. Lembra, Bruno, desse filme? O cara está ali, começa a ficar revoltado e sai fazendo um monte de coisa, e acho que ele pega uma arma, sai. O filme é meio violento, meio doido. Mas assim, quando você tiver o seu dia de fúria, lembre-se que um dia você vai prestar contas a Deus de todos os seus atos. Então, o primeiro lado da moeda é esse.
Temor. Ah, mas hoje é o meu dia. Eu sou colérico. Não interessa. O colérico não vai chegar diante de Jesus. Eu sou colérico. Não vai ter uma boa resposta. Lembre-se de ter temor diante de Deus. Temor diante do Senhor. Quando apitar, não o sininho, mas a trombeta, estaremos diante de Deus e não haverá desculpas, irmão. Ah, mas eu sou assim mesmo, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vivi assim. Cuidado, que muitos que nasceram assim, viveram assim, não terminaram bem depois da sua morte. Então, primeira face da moeda, temor. Quando você pensar em fazer uma besteira, em falar uma besteira, lembre-se que um dia toda a palavra frívola será cobrada diante de Deus, como disse Jesus. Ou para fazer uma contextualização, toda a postagem frívola. Cuidado com o que você coloca nas redes sociais. Cuidado com o que você posta. Não revele demais da sua vida, não queira mandar letra para ninguém. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Então tenha temor. Primeira face da moeda, tenha temor, porque um dia todos nós compareceremos no tribunal do Senhor. Estaremos diante de Cristo. E a outra face da moeda que devemos ter? A esperança. Então é a mesma moeda, é o mesmo item, mesmo elemento. Fala do fim de todas as coisas, da consumação de todas as coisas. Mas, por um lado, deve nos trazer temor, que todos nós compareceremos diante do Senhor. E seremos julgados pelos nossos pensamentos, pelas nossas obras, pelas nossas ações. E o que nos descansa, nos dá descanso é saber que a nossa segurança está no que Cristo fez por nós. Mas o outro lado da moeda nos traz esperança. Que estaremos para sempre com o Senhor. Então, na hora que vier aquela coisa que quiser te levar para o dia de fúria, de você jogar tudo para o alto, lembre-se disso. Espera aí. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus disse nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, citando o Salmo 37, um salmo de Davi que fala de quê? Da postura do justo diante da prosperidade dos ímpios. Então, lá no Salmo 37, Davi fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não se irrite, né, o tema do Salmo é esse, com a prosperidade dos ímpios. Aí Jesus cita isso lá na frente. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Porque você fica manso quando você sabe que você vai herdar a terra. Quando você pensa que há algo muito superior esperando por nós. A vida eterna em Cristo Jesus, novos céus e nova terra, isso sem impactar o dia de hoje. E você fica mais manso, saca? Isso vai passar, essa angústia vai passar. Se for difícil, é hora, o Senhor me fortalece, o Senhor me ajuda, o Senhor me dá vigor, me dá ânimo, me dá alegria, me dá visão, porque eu ainda estou dirigindo o carro, ainda não cheguei no destino. Mas enquanto você está indo lá, a tua moeda tem duas faces. Temor, cuidado com o que você faz. Lembre-se que um dia estaremos diante do Senhor. Mas esperança, que essa vida louca, essa confusão, essa cidade difícil que nós vivemos do Rio de Janeiro, tudo isso vai passar. E estaremos para sempre na presença do Senhor, onde não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais... As coisas passadas terão passado. Essa visão do futuro, ancorada no que Cristo fez por nós no passado, tem que impactar o que fazemos no presente. Vamos orar?